Você já gastou centenas de reais num jogo AAA e se arrependeu? Sentiu que foi enganado pelo marketing, pelo hype ou simplesmente por promessas que não foram cumpridas? Se a resposta for sim, você não está sozinho. Essa é uma realidade cada vez mais comum na indústria dos games. Os videogames evoluíram de um nicho para o mercado mais lucrativo do mundo em 2023. O setor faturou mais de 180 bilhões de dólares, superando o cinema e a música juntos. Com tanto dinheiro envolvido, seria lógico esperar que os jogos se tornassem cada vez melhores, mais inovadores, mais imersivos. Tô certo, né? Só que a realidade é outra. Ao invés de inovar, muitas empresas decidiram seguir um caminho diferente. Maximizar lucros, cortar custos, lançar jogos inacabados e explorar ao máximo os jogadores. Hoje, vemos títulos que chegam ao mercado cheio de bugs, gráficos polidos mas vazios, e mecânicas ultrapassadas. E o pior, jogos sendo vendidos a preços altíssimos, enquanto microtransações e conteúdos fragmentados se tornam a norma. Você pode estar se perguntando o que me levou a fazer este vídeo e de onde tirei essa ideia. Bom, um tempo atrás eu estava assistindo uma live do Lanzoca. Ele estava jogando um jogo chamado Prototype. E cara, esse jogo é absurdo, sério. Para o ano que ele foi desenvolvido e lançado, a mecânica, tudo que ele apresenta, é revolucionário. Eu já tinha jogado há muito tempo atrás, mas eu nunca tinha feito nenhuma comparação. A destruição, a quantidade de pessoas e acontecimentos ao mesmo tempo na tela do jogo, sem haver nenhum bug, me deixou aterrorizado. Até o simples fato do tanque de guerra passar por cima do carro e esmagá-lo me deixou abismado. Então a pergunta que fica é: o que aconteceu com a indústria dos games? Como chegamos neste ponto? E mais importante, existe uma saída? Vamos explorar tudo isso agora. As grandes publishers dominaram o mercado e passaram a ditar as regras. Antes, os jogadores decidiam o que ia fazer sucesso. Só que agora são os investidores e acionistas. Eles guiam a indústria e o resultado são jogos cada vez mais genéricos, voltados para o lucro imediato, sem preocupação com qualidade ou inovação. Vamos citar alguns exemplos. A EA transformou uma das franquias mais amadas do mundo dos esportes, que é o FIFA, e virou um verdadeiro caça-níquel. O nome pode até ter mudado para IFC, mas a fórmula continua a mesma. Pequenas atualizações anuais, pouca inovação real e um sistema de microtransações que explora ao máximo os jogadores. Outro exemplo, a Ubisoft, que seguiu um caminho parecido com Assassin's Creed, uma franquia que já foi inovadora, mas hoje se tornou uma fábrica de jogos de mundo aberto e genéricos. Cada novo título muda apenas o cenário histórico, enquanto a jogabilidade se mantém repetitiva. Temos o Call of Duty, claro, é outro exemplo clássico. Ano após ano, a franquia se repete, com gráficos até aprimorados, mas a mecânica é praticamente idêntica. As campanhas solo foram reduzidas a um papel secundário, enquanto o foco principal está na monetização agressiva dentro do multiplayer. Battlefield 2042 foi lançado como uma suposta revolução da franquia, mas chegou ao mercado inacabado, sem recursos básicos que estavam presentes em jogos anteriores. Um exemplo claro de como um lançamento apressado para atender cronogramas corporativos pode prejudicar a experiência do jogador. Vamos citar outros jogos também, obviamente, que foram um fiasco. GTA Trilogy é um caso ainda mais gritante. Ai Rockstar, que deveria ser uma remasterização nostálgica, se tornou um desastre técnico, cheio de bugs e falhas gráficas, evidenciando a falta de cuidado e o desejo de lucrar rapidamente com um produto mal acabado. Claro, trazendo muita crítica. Halo Infinite sofreu com adiamentos, um lançamento fragmentado e a falta de conteúdo essencial no multiplayer, frustrando uma base de fãs que esperavam um título à altura da franquia. A Blizzard é outro exemplo. Já foi referência em qualidade e agora prioriza o lucro rápido. Overwatch 2, por exemplo, transformou um jogo pago em um serviço free-to-play, recheado de microtransações e conteúdos bloqueados atrás de pagamentos adicionais.
Essa abordagem não é um erro ou descuido, mas sim uma estratégia deliberada que é lançar o mínimo necessário para justificar um novo título e maximizar os lucros sem precisar inovar. O resultado disso, uma indústria cada vez mais estagnada, onde a experiência do jogador vem em segundo plano diante das metas financeiras. A monetização abusiva se tornou uma das maiores pragas da indústria de games modernos. O que começou com pequenas transações opcionais rapidamente se transformou em um sistema predatório, que explora ao máximo o psicológico dos jogadores para extrair dinheiro a cada passo. Loot boxes, por exemplo, são comparadas a jogos de azar e incentivam gastos excessivos, sendo até proibidas em alguns países por funcionarem como apostas disfarçadas. Já os Battle Passes e o corte de conteúdo para ser vendido separadamente forçam os jogadores a pagar mais para ter uma experiência completa, algo que deveria estar incluso desde o lançamento. Bom, pelo menos na minha opinião, né? Jogos como Diablo Immortal levaram o conceito de Pay to Win ao extremo, onde os jogadores precisavam gastar milhares de dólares para obter vantagens competitivas. NBA 2K é outro exemplo gritante. Cara, sério, é ridículo. Introduzindo propagandas dentro do jogo e incentivando gastos para melhorar a performance dos personagens. Até mesmo jogos free-to-play como Genshin Impact abusam do sistema de gacha, incentivando jogadores a gastarem fortunas para conseguir personagens e armas raras. Estudos mostram que loot boxes e microtransações são projetadas para explorar impulsos psicológicos, criando dependência semelhante à de jogo de azar. Empresas sabem exatamente como manipular o comportamento dos jogadores, utilizando sistemas de recompensa cuidadosamente planejados para incentivar gastos impulsivos. Enquanto isso, jogos completos e sem microtransações estão se tornando cada vez mais raros, e a tendência, claro, é cobrar mais por menos. Um dos maiores problemas da indústria atual é o marketing enganoso e o lançamento de jogos inacabados. Empresas investem milhões em trailers cinematográficos e campanhas publicitárias que prometem revoluções gráficas e inovação de jogabilidade, mas entregam produtos longe do que foi anunciado. Cyberpunk 2077 é um dos casos mais emblemáticos. O jogo foi promovido como um RPG de mundo aberto revolucionário, mas foi lançado cheio de bugs. A IA era deficiente e o desempenho desastroso, especialmente nos consoles da geração passada. A pressão para cumprir prazos resultou em um lançamento prematuro, forçando a CD Projekt Red a passar anos corrigindo problemas que poderiam ter sido evitados. Cara, sério, me dói o peito falar da CD aqui, porque eu considero uma desenvolvedora bem mais humana em comparação com as outras que eu estou citando aqui. Entre aspas, né? Tanto que nos próximos lançamentos, eles mesmos estão falando que nunca mais querem fazer o que fizeram com Cyberpunk. Ou seja, serviu de lição, né? Pelo menos é o que eu espero. Outro exemplo clássico é No Man's Sky. O jogo prometia um universo infinito, multiplayer robusto e mecânicas profundas de exploração, mas entregou um mundo vazio, sem funcionalidades essenciais e com sistemas extremamente limitados. Apesar de ter sido melhorado com o tempo, o impacto inicial foi devastador para sua reputação. Avowed, da Obsidian, é um jogo bonito, mas que decepcionou por sua falta de imersão. A ausência de interações físicas com o ambiente, como marcas de tiros nas paredes, nas madeiras, ou a reação realista ao cenário, tira boa parte do realismo que foi prometido. Redfall, da Arcane, foi um dos maiores fracassos recentes lançados sem identidade, cheio de problemas de desempenho e com um multiplayer instável. Outro caso frustrante foi Anthem, vendido como uma experiência inovadora de mundo compartilhado, mas que chegou ao mercado vazio, sem conteúdo significativo e repleto de problemas técnicos. O jogo foi rapidamente abandonado pela própria EA, que cancelou seus planos de revitalização. A prática das pré-vendas também contribui para esse fracasso. Empresas incentivam os jogadores a comprarem títulos antes do lançamento sem garantia de qualidade. Isso cria um ciclo onde jogos podem ser lançados inacabados, sabe? Pois parte do lucro já foi garantido com as pré-vendas. E a falta de regulamentação e de punições severas por esse tipo de prática permite que as empresas continuem enganando os consumidores. Enquanto isso, a confiança dos jogadores diminui cada vez mais. E reforçando mais um pouco a questão da pré-venda, é muito normal você ver hoje em dia, já de uns anos, as desenvolvedoras enviando jogos para os criadores de conteúdo, streamers, youtubers,
para que eles possam testar ali na pré-venda, né? E, obviamente, criar desejo das pessoas comprar aquele jogo ali, mesmo que ele esteja repleto de problemas. E muitas das vezes o jogo é mais o mesmo, igual eu já citei. Então o próprio streamer, a própria pessoa vai jogar uma vez no máximo, vai gravar o conteúdo ali e nunca mais vai abrir aquele jogo. Eu já vi diversas vezes isso acontecer, porque não gera nenhuma vontade genuína, nada novo no streamer ou na pessoa de jogar aquele jogo. Então é mais um contrato cumprido, e isso também se torna um problema. Nos últimos anos, a indústria de games parece ter perdido a capacidade de inovar. Franquias anuais como FIFA, Call of Duty, Madden, NBA 2K e várias outras são relançadas com mudanças mínimas, muitas vezes apenas com ajustes cosméticos e pequenas atualizações de mecânica. O foco dessas empresas não está na evolução dos jogos, mas sim em manter o fluxo constante de lançamentos para sustentar suas estratégias de monetização. Se compararmos com a era do PS2, PS3 e Xbox 360, a inovação era muito mais evidente. Jogos como GTA San Andreas, BioShock, Dark Souls, Portal, Red Dead Redemption marcaram gerações com ideias novas e mecânicas que definiam gêneros. Hoje vemos menos riscos sendo tomados e mais empresas apostando no seguro, reciclando fórmulas de sucesso sem trazer algo realmente novo e pode fazer com que o jogo acabe sendo extremamente enjoativo, chato ou estressante. Muitas franquias sofrem com essa repetição. Far Cry e Assassin's Creed da Ubisoft seguem um padrão previsível, onde a única diferença real entre os jogos é o cenário e a ambientação. Pokémon, por mais amado que seja, tem dificuldades em inovar graficamente e estruturalmente, mesmo sendo uma das franquias mais lucrativas do mundo. A falta de inovação não ocorre por incapacidade técnica, mas porque grandes empresas preferem seguir fórmulas que garantem lucro ao invés de arriscarem em novas ideias. Isso acaba sufocando a criatividade e levando a uma experiência cada vez mais previsível para os jogadores. Se essa tendência continuar, veremos cada vez menos jogos verdadeiramente inovadores e mais produtos feitos sob medida para vender DLCs, microtransações e assinaturas. A indústria de games não sofre apenas com ganância corporativa. As condições de trabalho dos desenvolvedores também são alarmantes. O crunch, períodos de trabalho excessivo e desumano para cumprir prazos, é uma realidade comum, resultando em burnout e baixa qualidade dos jogos. Estúdios como a Rockstar e a Naughty Dog já foram expostos por exigir semanas de trabalho de 80 a 100 horas de seus funcionários. Em 2024, a crise se aprofundou ainda mais com demissões em massa, mesmo em empresas que faturam bilhões. Os efeitos desse ambiente tóxico podem ser observados nos próximos jogos. Se compararmos títulos antigos com os atuais, fica evidente a diferença no cuidado e no tempo de desenvolvimento. Durante a era do PlayStation 2 e Xbox 360, empresas como a Bethesda entregaram jogos épicos como The Elder Scrolls 4 Oblivion e Fallout 3, que mesmo com seus bugs apresentavam um nível de profundidade e criatividade raramente visto hoje. Já nos tempos modernos, vemos franquias sendo esgotadas até o limite. Pokémon Scarlet e Violet da Nintendo foi lançado com diversos problemas técnicos e gráficos, o que é inaceitável para uma franquia bilionária. The Last of Us Part 1 Remake chegou ao PC repleto de problemas de performance, mostrando como até mesmo estúdios renomados estão falhando em manter a qualidade devido à pressa de lançamento. A queda na qualidade dos jogos está diretamente ligada às condições dos trabalhadores. Desenvolvedores talentosos estão saindo da indústria devido ao excesso da carga horária e à falta de valorização. Enquanto isso, empresas apostam em terceirizações para baratear os custos, o que impacta a consistência e o polimento dos jogos. A situação se agrava com as fusões corporativas. Grandes estúdios independentes como a Band foram adquiridos por gigantes como a Sony, reduzindo a diversidade criativa e impondo metas financeiras agressivas que sufocam a inovação. Em 2023 e 2024, vimos mais de 10 mil demissões na indústria, mesmo em empresas como Microsoft e Activision, que continuam lucrando bilhões. Diante desse cenário, a indústria de games parece cada vez mais um mercado que prioriza lucros astronômicos às custas da saúde de seus criadores e da qualidade dos próprios jogos. O que antes era um setor movido pela paixão, hoje se tornou mais uma engrenagem de máquina corporativa.
Agora, o que podemos fazer? Como consumidores, a resposta está no nosso poder de escolha. O apoio a estúdios menores e desenvolvedores independentes pode ser a chave para o futuro onde a criatividade volta a ter espaço. O mercado precisa de um choque de realidade, e ele só virá quando os jogadores começarem a rejeitar produtos feitos apenas para extrair dinheiro. Mas infelizmente sabemos que isso é muito difícil. Diante da crise dos jogos AAA, os estúdios independentes ganharam força. Sem a pressão dos grandes investidores, esses desenvolvedores conseguem criar experiências inovadoras e focadas na diversão. Jogos como Hollow Knight, Hades, Celeste, Undertale, Cuphead, Stardew Valley, entre outros, todos esses jogos mostram que a criatividade ainda vive fora das grandes corporações. Enquanto as gigantes vendem promessas vazias ou mais do mesmo, os indies entregam jogos polidos, bem trabalhados e com identidade própria, e até muito marcante. Baldur's Gate 3, da Larian Studios, se tornou um fenômeno ao oferecer uma experiência rica, sem microtransações ou lançamentos apressados. Outros títulos como Disco Elysium, Dead Cells e Slayton's Party provaram que inovação não depende de gráficos ultra-realistas ou orçamento gigantesco, mas sim de paixão e comprometimento. Além disso, estúdios independentes têm mais liberdade criativa, permitindo experiências mais arriscadas e cativantes. E quando eu falo disso tudo, não podemos esquecer do jogo maravilhoso que é Outlast, que você goste ou não, marcou uma geração no seu primeiro lançamento, e com seu estúdio indie e criação de ponta, foi um grande exemplo. Os indies são a resistência criativa da indústria e mostram que ainda há esperança para quem busca jogos de qualidade. O sucesso desses títulos prova que os jogadores estão cada vez mais dispostos a apoiar projetos que respeitem seu tempo e dinheiro. A insatisfação crescente dos jogadores tem levado a reações cada vez mais intensas. Redes sociais, fóruns e plataformas de avaliação como Metacritic se tornaram palcos para protestos contra práticas abusivas das grandes empresas. Campanhas de boicote, reembolsos em massa e críticas negativas são armas usadas pela comunidade para tentar pressionar os estúdios a mudarem suas práticas. Mas será que isso é suficiente? Enquanto houver um grande público que ainda compra esses jogos sem questionar, as empresas continuarão adotando essas estratégias. É necessário um esforço coletivo para que mudanças reais aconteçam. Ainda assim, há esperança. O crescimento dos jogos indie mostra que os jogadores estão buscando alternativas e apoiando estúdios que priorizam qualidade e inovação. Serviços de assinatura, como o Game Pass, também podem impactar o mercado, ao oferecer uma forma mais acessível de consumir jogos sem precisar pagar preços exorbitantes por títulos incompletos. O futuro dos games depende das escolhas dos consumidores. Se os jogadores exigirem mais qualidade e boicotarem práticas abusivas, talvez possamos ver uma mudança positiva na indústria. Caso contrário, os grandes estúdios continuarão vendendo promessas vazias, enquanto o verdadeiro espírito dos videogames se perde no meio de microtransações e lançamentos apressados. Conclusão: os jogos precisam voltar a ser feitos por paixão e não por ganância.